Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre economia. Aumento do ICMS em São Paulo impacta mercado de veículos. O valor do imposto teve um aumento de 207%. E sobre esse assunto a gente conversa hoje com Gustavo Gottfried, empresário e diretor do Grupo Acta. Tudo bem, Gustavo? Seja muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Beto. Boa noite. A gente conversa também com Marcelo Rocha, especialista em finanças. Tudo bem, Marcelo? Seja bem-vindo também. Tudo jóia, Roberta. Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos os telespectadores. Bom, a gente teve uma notícia impactante nos últimos dias, né? Os empresários do setor automobilístico foram surpreendidos com o aumento no ICMS, que de 1,8% passou para 5,53%, e a gente teve um aumento de 207%. Nessa matemática confusa toda, queria jogar a bola para vocês, explicar um pouquinho, Marcelo, começa com a gente explicar o que isso significa. Olha, na verdade o governo do estado de São Paulo, ele fez um pacote de maldades com esse ajuste fiscal do ICMS, né? Ele não promulgou uma lei, ele fez uma alteração que tira benefícios, tira isenções, né? Diminui benefícios e isenções também, revoga alguns benefícios e o comércio de veículos foi atingido aí frontalmente por isso, né? No caso de um veículo usado, né? Apenas para as pessoas entenderem, né? O governo do estado ele tem uma alíquota de tributação, que é 18%. Só que os veículos usados, eles têm uma redução de base de cálculo, né, de 90%. Com isso, a alíquota final fica de 1,8%. Né? O que o governo fez? Ele aumentou em 207% essa alíquota, reduzindo a redução. Né? Então, a redução que era de 90% passou a ser 69%, alguma coisa assim, né? 60%, alguma coisa. Então, obviamente, ele tirou a redução, aumentou a alíquota e, obviamente, esse ramo de comércio, né, de veículos, ele foi frontalmente atingido porque ele tem uma margem muito pequena de trabalho, né, e, obviamente, vai ter que pagar mais imposto por isso. E só um detalhe, o imposto do veículo usado, ele já foi pago pelo comprador lá atrás, que revendeu esse veículo, né, a loja comprou e vai revender. Então, vai pagar o imposto duas vezes. Então, assim, o governo, num momento de pandemia, que nós precisávamos aí de ajuda, né, benefícios, aumentar aí a expectativa aí de geração de emprego, de renda, ele vem com um pacote que aumenta impostos não só para veículos, alimentos e muitas outras coisas. Bom, o Gustavo é do Grupo Acta, dá para explicar até um pouquinho melhor, né, que está sentindo na pele esse aumento. Gustavo, explica para a gente, em termos práticos, o que isso significa. Bom, Roberto, é o seguinte, o ICMS sobre veículos usados, até o ano de 2017, ele tinha uma redução de 95% sobre o valor de venda. O que isso quer dizer? Que o governo entendia que a margem de lucro do concessionário era em torno de 5%, então, como o ICMS é um imposto que tem crédito e débito, ele tributava nós sobre 5%. Por que tem essa redução de 5%? Porque nós compramos da pessoa física esse veículo, diferentemente de comércios que adquirem produtos das indústrias e se beneficiam desse crédito. Então tem que existir um redutor, porque senão nós iríamos pagar os 18% sobre o valor de 100% da venda. E em 2017, então, o governador Geraldo Alckmin, antes de acabar o mandato, dobrou essa alíquota de 0,9% para 1,8%. Ou seja, na prática, ele aumentou a redução de 5% para 10%. Muito bem, ainda estava dentro do mercado. Por quê? Porque a margem média hoje do lojista e do concessionário é em torno de 10%. Então é justo que seja pago o ICMS sobre o valor do lucro, como qualquer outra empresa. E então fomos surpreendidos agora com esse decreto do final do ano, que entrou em vigor no dia 15, que fez com que nós tivéssemos um lucro de 30%. Só que isso não é verdade. Vocês continuam ganhando 10%. Exatamente. E pagando em cima Exatamente. de 30%. Agora, eu quero entender qual negócio no mundo que consegue sobreviver, sendo que você recolhe 56% da sua margem bruta de apenas um tributo. Sendo que nós temos PIS, COFINS, imposto de renda, comissão do vendedor, transferência do veículo no Detran, garantia e todos os outros custos adjacentes a isso. Então, realmente, é insustentável o que o governo do Estado de São Paulo fez. Eu até levo
leva-me a entender que quem votou não sabia no que estava votando. Porque se você para e faz uma conta, é absolutamente inviável, uma atrocidade esse decreto. A gente tem algumas imagens, vou pedir para a produção colocar aqui no nosso vídeo, imagens de uma manifestação que a gente teve aqui na nossa região no dia 21 de janeiro. Comerciantes e empresários fizeram essa manifestação. Aqui, João Dória, aumenta imposto sobre veículos usados em 207%. Na semana passada nós tivemos essa manifestação na Baixada Santista, foi uma das manifestações que ocorreram em todo o estado de São Paulo. Houve uma manifestação na cidade de São Paulo, na capital também muito grande, com mais de 1.000 veículos envolvidos, que foi na Ponte Estaiada. E tudo isso para mostrar para o governo, para sensibilizar o governo de que os empresários não estão querendo deixar de pagar o imposto. Só que da forma que foi colocado, só existem duas saídas. Ou a informalidade, para os pequenos empresários que conseguem administrar uma informalidade hoje, e os grandes empresários que não têm como administrar uma informalidade, vão ter que reduzir custos, dispensar pessoas, e o mais grave de tudo, cair a arrecadação. Porque uma vez que você cobra muito para vender pouco, a arrecadação ela é pequena. É melhor você cobrar menos e faturar muito, que a arrecadação aumenta. Ou seja, a gente pode ter como resultado disso, se o governo não for sensibilizado, a gente vai ter muito empresário fechando as portas. Sem dúvida, vai ser um tiro no pé. Vai ser um tiro no pé, porque é insustentável. Eu não posso hoje aumentar o meu preço em 10%. Nós temos hoje uma concorrência chamada mercado. O mercado ele é soberano. E o problema mais grave de todos é que o veículo usado ele não é vendido só por loja e por concessionária. Aí seria fácil balizar o preço do mercado. Acontece que as pessoas físicas e as locadoras também estão inseridas nesse mercado. E elas concorrem com as concessionárias diretamente. Então, eu não posso cobrar 10% a mais do que o meu concorrente. Essa é a grande verdade. Só que eu tenho que comprar o carro por 10% a menos. O que vai acontecer? Nós vamos ficar sem matéria, sem matéria-prima, sem o veículo. Sim. Porque eu não consigo comprar o carro mais barato do que meu concorrente, porque meu concorrente não paga imposto. Então, isso vai dar um nó que vai ser difícil de desatar. A gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente fala um pouquinho mais sobre o aumento do ICMS no estado de São Paulo e o impacto disso em vários setores. Não sai daí, um minutinho. Eu volto já. ND está de volta hoje falando sobre o aumento do ICMS em São Paulo, impactando o mercado de veículos. E sobre isso eu converso com Gustavo Gottfried, empresário e diretor do Grupo Acta, e com Marcelo Rocha, especialista em finanças. A gente está falando sobre esse aumento de 207% aí sobre os veículos usados, sobre o imposto dos veículos usados, mas também teve aumento de ICMS para alimentos. E o governo até agora, pelo menos, não recuou, né? Mesmo com protestos. Olha, recuou muito pouco, né? O que acontece? As alíquotas, elas foram majoradas, né, por 2 anos. Então, a alíquota de 7%, ela foi majorada para 9,4%. É um complemento de alíquota, né? E a de 12% para 13,33%. O que é mais estranho em tudo isso, né? Nós estamos num momento de pandemia, num momento que nós precisamos aí ajudar os empresários, né, a gerar emprego, a gerar renda, a fazer a economia girar. E num momento de vacinação, né? E dentre os produtos que terão aí a majoração de alíquota, até assim, eu achei muito estranho isso, né? Por exemplo, tem insumos hospitalares, tem agulha, tem seringa, né? Passaram de 12 para 13,33. Exemplos simples que estão vindo aqui, né? A farinha aumentou, o diesel vai aumentar, né? Então tudo isso vai impactar em toda a economia, né? Num momento que nós precisamos de ajuda, né? Precisamos que o governo ele reveja os seus custos. Todo mundo entende que teve um impacto da pandemia, que causou um déficit no caixa público, tudo mais. Tudo bem, só que para você salvar esse caixa, você tem duas alternativas. A gestão, que eu entendo que é a gestão mais burra, né, que é aumentar impostos, aumentar o preço do seu produto, ou rever os seus custos. Rever os seus custos para maximizar o seu serviço, né? Então, é fazer mais com menos. Só que nesse momento, né, é uma política do Meirelles que já vem de longa data, né? Ele costuma aumentar impostos em várias cadeias para suprir a necessidade deficitária, né, de cofre público. No caso era o governo federal, agora ele está no estadual, ele atua dessa forma. Agora, é de estranhar um gestor
né, que o nosso governador se diz um gestor, fazer uma gestão de aumento de impostos, onde você tem que realmente analisar o contexto, né, beneficiar as pessoas, beneficiar as empresas para gerar emprego e gerar renda, no momento que nós estamos bem fragilizados. Agora, isso que o Marcelo colocou, Gustavo, é muito importante, né? A gente entende que tem que se equalizar a conta. E aí a pergunta que eu te faço é a seguinte: vocês são contra o aumento dos impostos ou contra essa proporção, entre aspas, descabida que foi colocada agora? Bom, eu acho que dos dois um pouco. Primeira coisa, tem que existir uma isonomia nos impostos sobre a venda da mesma mercadoria. Como eu disse anteriormente, hoje nós temos alguns concorrentes, as locadoras, as pessoas físicas, e a gente não pode assumir uma carga tributária absurda de 5,5% e os nossos concorrentes não pagarem nada. Como é feito hoje na transmissão de bens imóveis, o famoso ITBI, é recolhida uma taxa entre as transações de pessoas físicas e jurídicas. Isso deveria ter sido implantado no mercado de automóveis também. Quando existe uma transação entre pessoa física e jurídica, que seja recolhida 1 ou 2% ou 0,5%, o valor que seja, entre essa venda. É fácil de controlar isso, porque tem o órgão regulador que é o Detran. Só para vocês terem uma ideia, no ano passado foram comercializados quase 5 milhões de veículos seminovos no país. Quase 5 milhões. Mais da metade disso foi transacionado entre pessoas físicas, que não recolheram imposto algum. Se você implantar um imposto único, seja para a pessoa física, para as locadoras que vendem hoje quase 1 milhão de carros no mercado nacional como ativo imobilizado e não tem recolhimento de ICMS, que é uma legislação também que ela não vai de encontro com a necessidade atual de arrecadação, a arrecadação seria muito maior do que sobretaxar os empresários do setor que empregam, que vendem um carro com garantia, que fazem a economia gerar em 5,5%. É um absurdo. O imposto ele tem que ter a mesma alíquota para todos que vendem o mesmo produto. Você não pode cobrar de uma pessoa 5,5% de uma outra pessoa 0%, sendo que eles estão vendendo um automóvel seminovo, que, como o próprio Marcelo falou, já foi tributado quando era 0 quilômetro. Então você imagina, pega um carro 2010, por exemplo, um carro que está há 11 anos no mercado. O brasileiro fica em média 2 anos, 2 anos e meio com o carro. Esse carro já foi comercializado 5 vezes na sua vida útil. Ele recolheu o imposto 5 vezes, fora o imposto zero, de quando o carro era 0. Então, tem que existir uma alíquota menor para que todos paguem essa alíquota e não tenha informalidade. Essa seria a grande saída nesse momento. A legislação ela é um amaranhado de entranhas legais que levam o empresário à condição de fragilidade perante até o próprio fisco, né? Porque você fica sujeito a não cumprir todas as obrigações por conta de tantas mudanças e tantas interferências que existem das legislações federal, estadual e municipal. Então precisaria realmente ter um alinhamento. O Gustavo falou muito bem, eu acho que está no momento de uma reforma tributária, alguma coisa, e de que se atue na forma de equalizar esse problema, né? Que fazendo uma boa gestão tributária, a tendência é de uma boa gestão nas empresas e também de geração de emprego e renda, que é o que nós precisamos. Acho que a gente pode até dizer que está faltando um pouco de bom senso nessa história, né? Verdade. A gente vai para um rápido intervalo, então, e na sequência a gente continua a falar sobre o aumento do INSS. Não sai daí um minutinho. Volta. ND está de volta. O nosso assunto de hoje é o aumento do ICMS em São Paulo, impactando o mercado de veículos. E sobre isso eu estou conversando hoje com Gustavo Gottfried, empresário e diretor do Grupo Acta, e com Marcelo Rocha, especialista em finanças. Gustavo, a gente estava falando sobre essa nova realidade que os empresários estão sofrendo. De alguma forma, os lojistas conseguiram segurar o preço ou isso está sendo repassado para o consumidor? Porque a gente fala, tem a questão do ponto de vista do governo, ponto de vista do empresário, ponto de vista do consumidor, né? Sim. No final, estoura sempre lá na ponta. Sem dúvida. Alguns empresários estão tentando segurar esses valores até que tenha um esclarecimento melhor sobre o decreto. A gente está crente ainda que tem grandes chances de ser revogado. Nós conseguimos na Justiça uma liminar na sexta-feira passada, dando direito ao empresário recolher sobre os 1,8% do valor anterior. Nós sabemos que a liminar ela tem 10 dias para ser apreciada e ser contrarrazoada ou cassada.
Então, eu digo pela nossa empresa, nós estamos tentando ainda administrar esse aumento para que de alguma forma ainda não passe para o bolso do consumidor. Nós não temos condição de absorver, então algumas vendas elas estão, por incrível que pareça, dando prejuízo por conta que a gente não tem como absorver essa carga tributária, mas como a gente ainda acredita, nós não queremos aumentar o preço para depois abaixar. Então, o preço está controlado nesses dias. Eu acredito que mais uma semana a gente vai ter uma definição em relação se essa liminar poderá ser cassada ou não. Mas, invariavelmente, se nós não tivermos êxito, vai sair do bolso do consumidor, sim. No mínimo, eu digo 2% na compra e 2% na venda. Por quê? Porque nós compramos o carro da pessoa física e vendemos o carro para a pessoa física. E esse incremento de 4%, ele vai ter que ser diluído nas duas pontas. Então, a grosso modo, o carro que nós comprávamos por 100 mil, vamos comprar por 98, e o carro que nós vendíamos por 100 mil vai vender por 102. Seria alguma coisa nessa proporção. Agora, esse aumento 207 que a gente está falando, ele incide só sobre veículos seminovos ou ele afeta os novos também? Ele é só sobre os veículos seminovos, né? Os veículos novos, eles entram na complementação de alíquota, né? Que passa de 12% para 13,33% nesse momento, né? E se não mudar nada também, né, Roberto? Até estava ouvindo aqui o Gustavo, ele está segurando, né, para não repassar isso para o seu cliente, mas vai chegar um momento que ele vai ter que optar, ou passar para o cliente, ou tomar alguma medida na própria empresa de contenção de gastos, para poder segurar a operação e, obviamente, não segurar um prejuízo aí por um longo tempo. Gustavo, você acredita que o governo possa retroceder? Eu sei que essa é a esperança, né? Essa é a nossa esperança. Eu acredito que a hora que nós estamos tentando marcar uma audiência com o Meirelles, ou até com o governador ou com o vice-governador, para mostrar para eles como é que é formulado o custo da nossa mercadoria. Como eu disse anteriormente, eu tenho convicção que nenhum técnico da Receita sabe como funciona os entremeios do nosso negócio, porque senão não teria feito isso. Então, a hora que nós planilharmos e mostrarmos isso para o governo, sem dúvida ele vai ficar sensibilizado, porque nenhum governo quer que as empresas fechem. Da forma que eles fizeram, vai ser muito remota a possibilidade de alguém manter a porta aberta. Então, a esperança é que a gente consiga esse horário nos próximos dias para mostrar e, a curto prazo, tenha uma revogação desse decreto. Então, vamos aguardar. Gustavo, Marcelo, muito obrigado pela participação de vocês. Eu que agradeço. Sucesso aí nessa transação comercial. Se é assim que a gente pode dizer, né? Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado, Marcelo. Obrigado. Obrigada. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. A gente se vê. Até mais.